animação. É verão, na TV Nova o clima é sensação. Tomar água de coco, sentir a brisa do mar. Jogar futebol com os amigos, festejar. Andar de skate, patins, sorrir e namorar. No verão da TV Nova a gente vai se encontrar. Na TV Nova é verão, curtir o sol, o céu e o mar. É verão, TV Nova é Pernambuco no ar. É verão, na TV Nova o clima é sensação. Na TV Nova é verão. TV Nova. Polícia já identificou uma mulher que roubou a televisão de um apartamento do flat 4 rodas, um dos mais tradicionais da orla de Olinda. Ela chegou a pagar uma diária de R$200 só para ter acesso ao apartamento e sair com a televisão tranquilamente, passando pela recepção do prédio. Você vai ver também no Nova Geral desta terça-feira. Homem mata a esposa e depois tira a própria vida em Garanhuns. Em Jaboatão, homem assassinado a tiros ontem à noite enquanto estava sentado numa cadeira em Cajueiro Seco. Acidente feio na estrada de acesso a Serrambi e Ipojuca. Foi uma colisão entre um caminhão e uma van de passageiros. Ainda em Ipojuca, Polícia Militar apreende quase 1.200 saquinhos de cocaína e mais de meio quilo da mesma droga. Dona de casa reclama do rastro deixado pela Compesa em frente à casa dela, no bairro de Maranguape, em Paulista. E momento de tensão na novela da vida real, em que se transformou a disputa pela guarda de Doutor Gilvando, advogado de 85 anos, entre a dona de casa, Gorete, e o estudante de Direito, Raoni dos Santos. Pode dar uma pausa na entrevista? Eita! O que foi que incomodou ele, hein? Muito boa tarde, minha amiga! Boa tarde, meu amigo! O Nova Geral está no ar. Nova Geral. Apoio betnacional.com. A Bet dos brasileiros. Óticas Diniz Casa Amarela. Rua Padre Lemos, 361. Invicta Assessoria. Contra juros abusivos, 3201-9176. E a partir de agora a gente adianta para você alguns dos assuntos que serão destaque no programa de hoje. Começando com este trechinho que você já viu aí, que encerrou o que a gente chama de escalada do programa, né? O momento inicial em que a gente adianta alguns dos assuntos. É o rapaz, o estudante de Direito, Raoni dos Santos, pedindo para que a gente encerrasse a entrevista que fizemos a pedido dele. Vocês sabem, desde a semana retrasada, estamos exibindo para você o problema da vida do Dr. Gilvando. Dr. Gilvando, um advogado hoje com 85 anos de idade, que já teve muita vitalidade, autonomia, inclusive, a ponto de viver os seus romances, principalmente em mesa de bar. Com Dona Gorete, segundo ela própria, ele conviveu durante 30 anos e chegaram a morar juntos em uma casa do bairro de Jardim Paulista, em Paulista. Mas Dona Gorete diz que o estudante de Direito Raoni dos Santos entrou no meio da vida dela com o Gilvando e tirou o Gilvando dela. Ela disse que a pretexto de conseguir procurações para agilizar um processo de aposentadoria do Dr. Gilvando, o Raoni teria conseguido controlar a vida do idoso, inclusive impedindo ela de vê-lo. Ela diz que, inclusive, foi ele quem tirou ela da casa dela e de Gilvando em Jardim Paulista. A gente mostrou entrevista com Dona Gorete, mostramos entrevistas com Raoni dos Santos, as entrevistas foram feitas por Ian Sobral. Acontece que Raoni dos Santos nos procurou de novo e disse que queria dar uma nova entrevista. Eu disse, com certeza, todo espaço está garantido para você. Só que eu acho que ele queria que a gente fizesse algumas outras perguntas. Ele não gostou da forma como a entrevista estava sendo conduzida. E num determinado momento ele pediu, vamos parar. Dá para parar de fazer a entrevista? Na verdade, como você viu no trecho, ele pediu para dar uma paradinha. A gente parou, o ouviu e ele acabou dizendo que não queria mais fazer a entrevista. Você vai ver o que foi gravado antes dele pedir para parar
e, quem sabe, vai tomar a sua própria conclusão. Daqui a pouco a gente traz tudo com detalhes e com a marca da exclusividade para você. Vamos voltar a falar também sobre o roubo que foi registrado dentro do antigo Hotel Quatro Rodas, hoje meio hotel e meio flat, um prédio nobre no bairro de Casa Caiada, em Olinda, que, como eu falei ontem, já recebeu grandes artistas nacionais. Todos os principais artistas do Brasil e do mundo, quando vinham para o Recife, se hospedavam no Quatro Rodas. Hoje o Quatro Rodas, como eu falei, está misto e alguns apartamentos têm um proprietário e eventualmente são alugados como flat. Uma pessoa entra em contato com o proprietário do apartamento, reserva um dia lá, paga e fica lá hospedado. Uma mulher fez isso e aproveitou do período em que ficou no apartamento para roubar uma televisão. Só que nós trouxemos esse caso com exclusividade ontem e também com a marca da exclusividade voltamos ao assunto hoje porque tem novidade. Veja um trecho. Já pensou em comprar uma televisão em perfeito estado por apenas R$200? Foi mais ou menos o que conseguiu esta mulher, flagrada pelas câmeras do flat Quatro Rodas, antigo hotel do mesmo nome, localizado na beira-mar de Olinda. A mulher alugou um flat por aplicativo e conseguiu até usar um funcionário do hotel para ajudar no roubo sem saber. Inclusive, ontem, pouco antes do programa terminar, eu disse aqui a vocês, olha, eu tenho novidade, vou falar já já. E acabou que no corre-corre eu não trouxe as novidades para você. Melhor ainda, você vai ver as novidades na reportagem que Ian Sobral vai trazer para você. Daqui a pouco também, acidente feio na estrada de acesso a Serrambia, em Ipojuca. Foi uma colisão entre um caminhão e uma van de passageiros. Aí é Eric Miranda quem vai trazer os detalhes para a gente. Veja um trecho. O acidente aconteceu ontem à tarde na PS-51, no trecho da estrada de Serrambi. Olha aí, ó. Acidente aqui, ó. Caiu no buraco, bateu, capotou o carro, criança. Daqui a pouquinho a gente vai trazer a reportagem completa com Eric Miranda para você e vamos trazer também a reclamação de uma dona de casa. Ela reclama do rastro deixado pela Compesa em frente à casa dela, no bairro de Maranguape, em Paulista. É uma história meio... que você tem que prestar atenção nos detalhes, viu? É o tipo da história que você tem que prestar atenção nos detalhes. Solta um trecho. A situação era a seguinte, a Compesa veio até a Rua 40, fez uma obra no encanamento que passava por aqui. Esse encanamento estava apresentando problemas, ele vinha vazando e eles vieram e fizeram essa obra. O problema é que para fazer essa obra, eles tiveram que quebrar parte da calçada de Dona Vera, que mora aqui nessa casa. Dona Vera, naturalmente, cobrou deles. Olha, se vocês quebraram a minha calçada, vocês vão ter que consertar a minha calçada. Eles vieram e fizeram esse serviço aqui. Aparentemente, a gente vendo assim no vídeo, o serviço está feito, a calçada está refeita. Sim, e qual é o problema? A calçada está bonita, né? Mas tem um problema. Tem um problema. É o que a gente vai conferir daqui a pouquinho na reportagem de Ian Sobral. Daqui a pouco vamos trazer também a Polícia Federal mirando o IMIP, o Instituto Materno Infantil, que fica localizado no bairro dos Coelhos, que prestam serviço a muitas mulheres gestantes, a muitas crianças recém-nascidas, crianças já com um pouquinho mais de idade. E a Polícia Federal investigou principalmente pessoas de uma família ligadas à gestão do IMIP. A gente vai trazer daqui a pouco a reportagem com o Ian Sobral e vamos trazer também... Tem um trechinho aí, é? Tem um trechinho, é? A Ian Sobral já tem adiantando pra gente alguma coisa. Solta aí. Essa operação foi deflagrada na manhã de hoje e visa combater os desvios de recursos de saúde feitos pela Organização Social de Saúde em Pernambuco. Essa organização tem administrado hospitais, unidades de pronto atendimento e postos de saúde em todo o estado nos últimos 2 governos. Os detalhes você acompanha ainda hoje aqui no Nova Geral. A gente aguarda, portanto, Ian Sobral, e vamos falar também sobre uma rebelião, agora há pouco, numa unidade da FUNASE em Vitória de Santo Antão. E assim adiantamos para você alguns dos assuntos que serão detalhados ao longo desta edição. A você, minha amiga e meu amigo, muito obrigado pela sua audiência, pela sua confiança, a você que nos acompanha em todas as regiões de Pernambuco, pelas retransmissoras da Rede Nova Nordeste e no mundo inteiro pela internet. Estamos no nosso site, tvnova.tv.br ou no canal do YouTube, o canal
canal alternativo. TV Nova ao vivo, bota tudo colado para chegar lá. Faz como a Aloysio de Souza, que chegou e deu boa tarde. Meu amigo DJ Felipe do Alto do Maracanã, dizendo que está almoçando e assistindo o melhor. Valeu, DJ Felipe. O grande rubro-negro Walter Barros está dizendo, boa tarde, Sérgio. Eu acho que esse estudante de Direito está só de olho no dinheiro do velho. Acontece muito isso. Para não perder a oportunidade... O Sport é líder, segue ele, cara. O Sport é líder ainda não. O Sport vai jogar hoje, o líder ainda é o Retrô, né? Que eu saiba, ou o Sport está na liderança? O Sport vai jogar hoje ainda e possivelmente vai virar líder porque vai ganhar do Belo Jardim. Aí amanhã o Retrô pega o Náutico. Aí o Retrô vai ganhar do Náutico e volta a ser líder. Ou não. A gente tem aqui também chegando o Luiz Alberto Lins dizendo que a governadora e a Secretaria de Educação continuam em silêncio sobre o pagamento do precatório do Fundef aos pensionistas e herdeiros. Alô, governadora Raquel Lira. Alô, Secretaria de Educação. E essa parada do Fundef, dos pensionistas e dos herdeiros, hein? Luiz Alberto Lins está perguntando. E ele está dizendo que parabéns a Loló, que se formou em odontologia na FOP. Loló deve ser o quê? Deve se chamar Heloísa, né? Ou alguma pessoa que tem um sobrenome, não, que o nome dá para fazer um apelido carinhoso de Loló. Loló, não sei o seu nome, mas sei seu apelido. Beijão para você e parabéns por se formar. Como é? O pessoal tava pensando que eu tava falando de Loló, de cheirar, né? Mas vocês só pensam nisso, rapaz. Calma, 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 não priemos cânico. Loló é o apelido da menina que se formou lá na Faculdade de Odontologia da FOP. Paulo César disse, Sérgio, finalmente o prefeito colocou guardas municipais no Parque das Graças, no Recife. Final de semana repleto de crianças e com segurança. Quem não chora, Deus não ouve. Tá vendo, Paulo César? Você reclamou aqui, a prefeitura atendeu. Eduardo Camilo também dando boa tarde. E Multijet Cartucho dando boa tarde para toda a equipe do Nova Geral e pedindo um beijão para as sobrinhas dele, Maria Luísa e Sofia, na área. Maria Luísa, Sofia, beijão, obrigado pela audiência. Olha, a partir de agora, a gente vai falar de... É uma espécie de capítulo especial na novela da vida real, em que se transformou a disputa pela guarda do Dr. Gilvando. O Dr. Gilvando, você sabe, é um advogado, está com 85 anos de idade. Desde a semana retrasada, nós estamos acompanhando essa disputa pela guarda dele entre a dona de casa Gorete, que diz que é companheira dele, e o estudante de Direito Raul dos Santos, que dona Gorete diz que tomou o idoso dela. Os dois, inclusive, tanto Gorete como Raul, já deram entrevista ao repórter Ian Sobral, que, inclusive, vou logo adiantando para você, já ouviu outras pessoas sobre esse caso, em entrevistas que a gente nem colocou no ar ainda. Estava programado para ser exibida. Acontece que a gente quebrou a programação porque nós fomos procurados por uma das partes, o estudante Raul dos Santos, querendo fazer uma nova entrevista. O pedido dele foi atendido e a entrevista foi realizada. Apesar de ter terminado de uma forma inusitada, a entrevista trouxe alguns pontos importantes para este caso. Acompanhem comigo. Algumas pessoas têm se referido a essa história já como uma novela. Inclusive, mensagens têm chegado às redes sociais da gente, uns defendendo um lado, outros defendendo o outro, como se tivesse, de fato, uma disputa típica de uma novela de televisão. Como a gente tem acompanhado, de um lado, Dona Gorete, que se diz esposa do Dr. Gilvando, um idoso com 85 anos de idade. Do outro lado, Raul, estudante de Direito, que a gente até revelou recentemente que é sobrinho de Gorete. Raul, justamente esse parentesco que a gente revelou até pouco tempo é o motivo da primeira pergunta que eu tenho a fazer a você. Você não se sente constrangido em estar num conflito com a própria tia? Então, bom dia a todos, né? Bom dia, TV Nova. O que acontece? Além de uma tia, ela para mim era mais que uma tia, uma amiga. Então, assim, eu quero que as pessoas entendam que não há um litígio, que não há uma briga, entendeu? Há uma decisão do Ministério Público. O Ministério Público, ele tem um conhecimento... Mas aqui o que a gente está mostrando, sim, é uma disputa, é um litígio, né? É uma disputa da sua tia contra você. A sua tia diz que você a impede de ver o marido dela e que se apoderou do controle da vida dele, que ela entende que deveria ser exercido por ela. Certo, se ela entende que deve ser decidido por ela, em nenhum momento eu impedi ela de procurar um advogado ou defensoria pública, se ela não pode, entendeu? Eu fui chamado várias vezes, tanto pela defensora pública dela, eu não impedi ela nunca de querer mostrar ou demonstrar ou provar
que tem um relacionamento, que tem uma união estável, que é esposa de Gilvando. O meu papel aqui está sendo exercido como curador, que é o dever de proteger, administrar, sem tomar nenhuma vantagem para si. Eu tenho que tomar tudo em prol dele. Então, o que eu voltei a dar entrevista novamente foi para que o pessoal entenda que não é uma briga, e como ao mesmo tempo há um mal-estar entre as partes, porque ela se esposa, e mesmo se fosse esposa, isso não define que a curatória ficaria com ela. Tá? Você, como estudante de Direito, você acredita que ela tem motivo para alegar ser companheira dele? A gente dá uma paradinha aí, porque, veja, você viu o Haldane falando assim, mesmo se fosse esposa. Então, para mim, era como se ele estivesse dizendo que não considera que ela era a esposa dele, né? E essa é uma questão que foi até o início do nosso acompanhamento do caso. É esposa ou não? Porque no começo a gente achava que ela nunca tinha morado com ele. Era só um casamento de mesa de bar. E até teve gente que disse, sim, pode ser, porque ninguém precisa estar morando sob o mesmo teto para se considerar num relacionamento estável, não. Pode ter a ocorrência do relacionamento estável, ainda que não morem sob o mesmo teto. Ele é estudante de Direito, ele é parte interessada na parada, e eu perguntei para ele, ela pode dizer que é a esposa dele? Ele respondeu, você vai ver o que ele respondeu e eu quero ver também o que você acha. Se você puder, comente, pode ser no Instagram, pode ser aqui no chat da live no YouTube. Um relacionamento de mesa de bar de 30 anos pode ser considerado um relacionamento? E ainda mais no caso específico de Dona Gorete, em que ela chegou a, dentro desse período, morar numa casa com o doutor Gilvando no bairro de Jardim Paulista. Ela tem direito de dizer que foi esposa dele ou não? Deixe a sua opinião também e daqui a pouco a gente vai ouvir o que é que o próprio Raoni disse a respeito desse questionamento que eu estou trazendo para vocês. Antes, deixa eu dizer que a Polícia Militar apreendeu quase 1.200 saquinhos de cocaína e mais de meio quilo da mesma droga em Ipojuca, na região metropolitana do Recife. Foi ontem, e precisamente em Nossa Senhora do Ó, quando a equipe ROCROP, que é a sigla para Rondas Ostensivas Coronel Roberto Pessoa, que atua no Litoral Sul, pessoal do Ipojuca, a equipe da ROCROP recebeu informações sobre tráfico de drogas na região. Ao chegar no local, 4 homens saíram correndo, mas deixaram para trás uma sacola plástica com 8 pequenos pacotes. Aí, no total, esses pacotes pesavam 570 gramas de cocaína. Mas além desses 4 pacotes da cocaína, que pesavam mais de meio quilo, ainda tinha outros 1.194 saquinhos, que chamam de ziplock, aquele que tem um encaixezinho assim em cima, com cocaína também. A equipe da polícia seguiu para a delegacia de Porto de Galinhas com todo o material que havia sido apreendido para que fossem adotadas as formalidades previstas numa apreensão como essa. E ainda lá em Ipojuca teve um acidente feio na estrada de acesso a Serrambi. Foi uma colisão entre um caminhão e uma van de passageiros. Vejam aí. Tarde, na PS 51, no trecho da estrada de Serrambi. Imagens gravadas por quem passava no local mostram diversas pessoas aglomeradas tentando ajudar as vítimas. O acidente teria acontecido quando a van, que compõe a frota do transporte coletivo de Ipojuca, teria tentado desviar de um buraco e acabou colidindo com um caminhão de carga que vinha no sentido contrário. Olha aí, ó. Acidente aqui, ó. Caiu no buraco, bateu, capotou o carro. Criança. A van seguia para Porto de Galinhas. Ao menos 5 pessoas deram entrada no serviço de pronto atendimento de Serrambi. Uma mulher e uma criança de 2 anos precisaram ser levadas para o Hospital da Restauração na área central do Recife. De acordo com a assessoria do HR, a criança teve múltiplas fraturas e o estado é considerado grave. Uma mulher grávida também ficou ferida, tendo fraturado o braço e foi levada para o Hospital da Restauração. O estado dela é considerado estável. Tomara que ela se recupere bem, né? O acidente foi muito feio, a gente imaginava até que poderia ser uma tragédia com muitas mortes. Graças a Deus não aconteceu. Um homem matou a esposa e depois tirou a própria vida em Garanhuns, no agreste meridional de Pernambuco. Esse caso foi registrado ontem à tarde na rua Pedro Cavalcante, no bairro Heliópolis. Os corpos de Marli Mendes Viana Acioli, de 57 anos,
e de Eribaldo Peixoto Acioli, de 69, foram encontrados pelos filhos do casal que se depararam com os pais mortos assim que chegaram em casa. Que tristeza para esses filhos, hein, meu Deus. Eribaldo teria matado a companheira com golpes de faca e depois tirado a própria vida. Mas não se sabe ainda, né, o que estaria por trás do que aconteceu. Os corpos foram encaminhados para o IML de Caruaru e a Polícia Civil está investigando o caso. E um homem foi assassinado a tiros ontem à noite enquanto estava sentado numa cadeira em Cajueiro Seco, Jaboatão dos Guararapes. Ele foi identificado apenas pelo prenome Mateus. O que disseram foi que Mateus estava sentado numa cadeira, numa rua que fica lá, como eu falei, no bairro de Cajueiro Seco, quando foi surpreendido pelos disparos, que, de acordo com testemunhas, foram efetuados por apenas um homem. O cabra chegou e meteu bala nesse rapaz que você está vendo aí na foto. Os tiros atingiram a cabeça da vítima. O corpo foi encaminhado para o IML do Recife. A Polícia Civil está à frente das investigações. E falando sobre a investigação da polícia, a polícia já investigou a mulher que roubou a televisão de um apartamento do flat 4 rodas, um dos mais tradicionais da orla de Olinda. A mulher chegou a pagar uma quantia de R$200 como diária só para ter acesso ao apartamento e roubar a televisão. Tranquilamente, inclusive, passou pela recepção do prédio como se fosse uma pessoa de bem. Mostra um pedacinho. A gente tem acompanhado esse caso que foi registrado por câmeras de segurança e que aconteceu no último fim de semana. As informações que a gente tem é que essa mulher teria saído com essa televisão de 55 polegadas e também uma assadeira de pão que estaria dentro de uma das mochilas que ela saiu. Meu Deus do céu, quanto é que é uma assadeira de pão, bicho? É uns 30 mil reais, né não? 30 conto, 40 conto. A mulher pagou 200 conto. Ou então pode ser que uma assadeira, a minha assadeira é uma assadeira de 40 conto, né? Tem que ver e sair também. Ah, Sérgio. É o quê, Matheus? Pode ser uma mais sofisticada, né? Pode ser que o cara liga a assadeira já faz um pão, né? Já bota queijo dentro, o pão já sai espetacular. A minha eu acho que é de 40 conto. Que se eu apertar muito a assadeira assim para prender, no negocinho de prender assim, quebra. Né? Porque eu tenho essa mania. Eu boto o pão, aí boto mais um pão, o pão tá meio gordinho, aí eu vou apertando. Eu digo, você vai apertar, você vai fechar o fecho, mas depois fico, meu Deus, será que eu fui muito ignorante que vai quebrar o prendedorzinho? Eu já tenho uma que o prendedorzinho quebrou. Essa aí que a moça roubou, eu não acho que é igual a minha não, porque ela não ia pagar 200 conto para roubar uma torradeira de 30, 40 reais. Mas ela roubou uma televisão de 55 polegadas. Eu vou trazer daqui a pouco as novidades do caso com Ian Sobral, que esteve hoje de manhã na delegacia de Rio Doce e Olinda, e vou mostrar a continuação da entrevista com Raoni. Raoni se invocou. No meio da entrevista, ele se invocou e disse, vamos parar a entrevista? Eu digo, claro, vou entrevistar alguém à força. Aí depois ele disse, conversou com a gente, eu não estou gostando da condução. Eu digo, poxa, mas a minha função não é lhe agradar, né? A minha função é fazer as perguntas que sejam pertinentes, relevantes, que a sociedade precisa saber. Né? E aí a gente não voltou a fazer a entrevista. Mas até onde a entrevista foi feita, teve ponto importante. Por exemplo, ele respondeu sobre se ele acha que Gorete tem direito de dizer que é a esposa do Dr. Gilvando. Antes de voltar a esse assunto, eu quero falar com você, minha amiga e meu amigo, você que não teve como aproveitar as promoções de dezembro das Óticas Diniz. Tenha calma. Chegou 2023, nova Óticas Diniz Casa Amarela, menos é mais. É o Liquida Tudo Diniz. Toda loja com preços irresistíveis, descontos imbatíveis. Começou! Vem aproveitar! Nova Óticas Diniz Casa Amarela. Fica na rua Padre Lemos, número 361G, ao lado da Casa Pio. Não se engane, viu? Tem gente que a pessoa chega e fala, a Casa Pio, aqui é as Óticas Diniz, aqui é... Aí não está aqui de lado da Casa Pio, está no outro canto, né? Aí o povo se faz de besta e diz, é Óticas Diniz aqui, pode entrar. Opa aí, sacanagem, meu irmão. Não. As Óticas Diniz de Casa Amarela, a nova Óticas Diniz de Casa Amarela é na Padre Lemos, 361G, ao lado da Casa Pio.
E tem mais. Está com a promoção de volta às aulas, super promoções para alunos e professores. Comece o ano vendo tudo, papai e mamãe. Prepare o seu filho para a volta às aulas. Nova Óticas Diniz Casa Amarela com promoções inacreditáveis para o seu filho aprender com boa visão. Lentes Blue, indicado para estudantes, só aqui. Compare e comprove. É aqui que você compra. Nova Óticas Diniz Casa Amarela. Rua Padre Lemos, número 361G, ao lado da Casa Pio. Dá tempo de ler um recadinho só? Um recado só. Tá estourado? Tá estourado que só a gota. Mas eu vou ler um recado só. É o de Maria Helena de Souza Santos. Ela disse: boa tarde, Sérgio. Um abraço para você. Gosto demais do seu programa. Maria Helena de Igaraçu. Muito obrigado, Maria Helena. Um beijo para você. E obrigado a todo mundo que nos dá a honra da audiência em Igaraçu. Terra maravilhosa que prestigia muito a programação da TV Nova. E eu quero mandar um alô especial para o padre Everaldo de Paratibe, né? Eu fui tomar um sorvetinho com as minhas filhas, as mais velhas, na sorveteria lá na 12 de março em Olinda, e o padre me encontrou, tirou foto com a sobrinha dele, eu tirei foto com a sobrinha dele, com ele, pessoa muito simpática, muita gente boa, né? E um sacerdote, né? Um homem de Deus. Padre Everaldo, obrigado pelo seu carinho, Deus continue lhe abençoando nessa sua missão maravilhosa, tá certo? Padre Everaldo de Paratibe. A polícia já identificou a mulher que roubou a televisão de um apartamento do flat 4 rodas, um dos mais tradicionais da orla de Olinda. Ela chegou a pagar uma diária de R$200 só para ter acesso ao apartamento e sair com a televisão tranquilamente, passando pela recepção do prédio. Ian Sobral tem novidades direto da delegacia de Rio Doce. Pode soltar. Vocês têm acompanhado aqui no Nova Geral esse caso que a gente exibiu ontem, no qual uma mulher entra no hotel 4 rodas e sai com uma televisão debaixo do braço. A gente tem acompanhado esse caso que foi registrado por câmeras de segurança e que aconteceu no último fim de semana. As informações que a gente tem é que essa mulher teria saído com essa televisão de 55 polegadas e também uma assadeira de pão que estaria dentro de uma das mochilas que ela saiu. Ela disse para os funcionários que aquilo que ela estava levando seria um quadro e que ela estaria hospedada, ela ficou da sexta para o sábado, estaria hospedada a trabalho. Daí justificaria o curto espaço de tempo que ela ficou hospedada no hotel 4 rodas. Um prejuízo que ficou naturalmente para o estabelecimento, que vai ter que arcar com os custos dessa televisão e dessa assadeira de pão. Esse caso, gente, está sendo investigado aqui pela Delegacia de Rio Doce, em Olinda, que está cuidando em todo o caso. As informações que a gente tem até o momento é que essa mulher que entrou com o nome de Paloma não teria esse nome. O nome real dela seria Vanessa e ela, junto com essa Paloma, que seria a companheira dela, estariam cometendo crimes não somente aqui em Pernambuco, mas também em Alagoas e em outros estados. Elas já são conhecidas por entrarem nesses estabelecimentos e acabarem levando os objetos sem que ninguém perceba. Quando as camareiras entram no quarto ou quando a administração vai verificar o quarto, após a hospedagem, acaba descobrindo que esses objetos não estão mais lá. E por usarem um nome que elas não têm de verdade, aí eles acabam não encontrando quem são as verdadeiras autoras desse crime. A Paloma, que é a companheira dessa Vanessa, que foi filmada nas imagens, ela já estaria em prisão domiciliar justamente por conta desse crime. A Vanessa, que a gente acabou de falar e mostrar, inclusive, nessas imagens, ela segue procurada pela polícia e, naturalmente, quando ela for achada, irá responder por esse crime. O hotel segue no prejuízo e não sabe quando é que vai reaver esses objetos para colocar de volta nos quartos dos hóspedes. E nesse caso específico aí é um apartamento particular, não é nem que pertence ao hotel. Eu estava até dizendo aqui, né, que o hotel, parte dos apartamentos faz parte de um pool que administra como hotel e outra parte dos apartamentos, cada um tem o seu proprietário, que pode inclusive alugar. Foi o caso desse apartamento que foi furtado, a moça com o nome de Paloma pagou os R$200 pela diária, mas Paloma não era ela, Paloma era a boizinha dela, que está presa. Aí ela pegou o nome da boizinha dela para fazer o pagamento, entrou e levou uma televisão. Com R$200 levou uma televisão e uma torradeira, que não deve ser qualquer torradeira. Olha, a gente volta... antes de voltar a falar sobre o caso do Dr. Gilvando, deixa eu dar uma passada em Arco Verde, porque nossa colega Jennifer Cavalcante tem as informações de Arco Verde e região. Jennifer, boa tarde, um abraço.
Olá, Sérgio, um abraço a você e a todos que nos acompanham através de Nova Geral. Vamos dar início agora ao nosso boletim desta terça-feira com alguns destaques policiais de Arco Verde e também de toda a região. Iniciando pelo nosso município aqui de Arco Verde, onde foi registrada uma ocorrência de roubo. A vítima informou aos policiais que 2 indivíduos se aproximaram pedindo dinheiro. Após ele recusar, eles anunciaram o assalto e furtaram o seu aparelho celular, que seria um iPhone 6S. Logo após algumas buscas, os policiais encontraram um dos indivíduos, porém não estava em posse desse aparelho celular. Ele foi ouvido e encaminhado até a delegacia, onde ficará à disposição da Justiça. Em Venturosa, nós tivemos uma ocorrência de recuperação de celular roubado e aqui em Arco Verde também tivemos recuperação de celular roubado. As ocorrências aconteceram de forma bem parecidas. O indivíduo estava em atitude suspeita, foi realizada a abordagem e constatado que o celular estava com queixa de roubo. Tivemos ocorrência de tráfico em custódia. O indivíduo foi encontrado 90 gramas de crack e uma certa quantia em dinheiro. Aqui em Arco Verde, mais um indivíduo foi encaminhado até a delegacia após uma abordagem com ele ser encontrado uma arma branca do tipo canivete em seu bolso. Tivemos posse e uso ilegal de entorpecentes em Arco Verde, Venturosa e em custódia. E agora é com você, Sérgio. Valeu, Jennifer Cavalcante, trazendo informações para a gente sobre Arco Verde e região. Um abraço aos colegas da TV LW, que repete a nossa programação lá em Arco Verde, no canal 22. Agora há pouco, nós exibimos a primeira parte da entrevista com o estudante de Direito Raoni dos Santos, que disputa com a dona de casa Gorete o direito de cuidar do idoso Gilvando Vieira de Melo. Ele não gosta que diga isso, né? Que ele disputa a guarda do advogado de 85 anos, porque ele disse que é dele, ele não está disputando nada. Né? O Ministério Público teria dado essa recomendação para a guarda ficar com ele e acabou esse fim de papo, é o que diz o Haldane, né? Só que a disputa existe, porque a dona Gorete ainda diz que é ela que tem que ficar com o cara que ela diz que é o marido dela. Que ela, inclusive, ela diz que não pode nem ver o marido dela porque o Haldane não deixa. O Haldane já tinha dado entrevista para Ian Sobral, assim como o Gorete, mas nos procurou para dar uma nova entrevista, nós aceitamos. Mostramos para você o primeiro pedaço agora. E quando a gente parou, foi justamente no trecho em que eu perguntava a ele se ele achava que ela tinha o direito de dizer que era esposa do Dr. Gilvando. Vamos ver o que é que o Raoni respondeu. Você, como estudante de Direito, você acredita que ela tem motivo para alegar ser companheira dele? Não, eu posso dizer que ela tenha conhecimento, foi através dela que eu conheci ele, mas que ela possa alegar que é esposa, que mesmo que a união estável, não precisa que a pessoa more na mesma casa que a outra. Mas para ela alegar isso, não, na minha opinião. Não entendi. Para ela alegar isso, ela precisaria morar, era isso que você ia dizer? Isso, Mas ela morou, você disse em entrevista a Ian Sobral que ela morou numa casa que você proporcionou. Você disse que proporcionou essa casa. Justamente, eu que proporcionei, porque ela não tinha esse meio. Então ela morou com ele. Inclusive, ela morava com ele até o momento que foi a última vez que ela o viu. Ela disse que o viu pela última vez no mês de novembro de 2021. E que, nesse período, inclusive, ela e Dr. Gilvando residiam numa mesma casa em Jardim Paulista que você proporcionava. Isso é verdade? Sim. Então, ela viveu com ele no mesmo teto. Ela foi casada com ele. Inclusive, ela foi casada com ele até o dia em que ela deixou de vê-lo, segundo ela, por sua influência. Mas é só uma observação. O pedido para sair do domicílio, ele não estava protelado, ele tinha suas faculdades normalmente. Quando ela diz que ele tem a esquizofrenia não impede você de constituir família ou de seguir sua vida normalmente. É um transtorno em si. Quando ele me pediu para sair de lá, que eu não tinha conhecimento em si, que ele queria voltar para o apartamento dele, e que ele, até quando esteve internado, chegou a chamar a própria síndica do prédio dele para que tirasse, porque ela está se dizendo esposa. Então, na intenção de ajudar, para que ela constituísse, mas não teve como ela constituir esse vínculo, porque existiam situações onde se quer constituir uma união estável, mas, para isso, a união estável tem que ser constante, continuada. Certo? Houve fatos em que foi revelado que não existia nenhum vínculo. Não tem vínculo. Quando tirei de lá, não foi porque... O senhor falou, desculpe, eu não consegui entender. Em primeiro lugar, que eu acho que nem é necessário estar vivendo no mesmo teto para se constituir a relação.
Mas, de fato, a gente falou disso porque o senhor mesmo tinha dito que eles viveram no mesmo teto que o senhor promoveu. No momento em que ela deixou de vê-lo, segundo ela, por sua interferência, eles moravam no mesmo teto em Jardim Paulista. Mas o senhor disse que existem fatos que descaracterizam o vínculo. Que fatos são esses? Quando ele saiu de lá, eu já tinha mandado material para aqui, eu acho que foi para o Eric, os motivos do qual ele... Quando ele saiu de lá, o senhor tinha mandado material? Eu mandei material para o Eric pelos motivos que ele saiu de lá. O senhor está se referindo a um integrante da nossa produção, o senhor está dizendo que mandou o material para lá. Mas só que o nosso público precisa saber que material é esse e que motivo é esse que descaracteriza o vínculo. Eram vídeos de como a mesma chegava e tratava ele. Então, a maioria dos homens não são casados. Porque se for dizer que a mulher trata mal o homem e mora na mesma casa e não é casado, bicho, porque é muita mulher que grita com o caba e nem por conta disso o caba deixou de ser casado com a mulher. Mas, Sérgio, veja só. Ele, consciente de suas faculdades, ele disse, me tira daqui, ela não é minha esposa. Entendeu? E não foi só a mim que ele pediu esse socorro. Então, com o passar do tempo, eu fui vendo que o vínculo era só de mesa de bar. Para aí. Pedi para parar de novo. Porque, veja, eu disse que tem um momento importante. A Gorete diz que foi o Raoni que atrapalhou, que acabou com o casamento dela, né? Que impediu, que separou os dois. E ele admitiu. Nesse trecho aqui agora, ele admitiu. Porque ele disse que o doutor Gilvano pediu a ele, né, que salvasse ele do casamento. Aí ele, muito bom, Raoni, com muita bondade, foi lá e salvou Gilvando da megera, que seria a megera, a Gorete. Então, fazendo um bem ou não fazendo um bem, ele próprio admitiu que foi ele que acabou, porque os dois, Gilvando e Gorete, estavam vivendo numa casa em Jardim Paulista, e foi o Gilvando que, para salvar, foi o Raoni, que para salvar o Gilvando, chegou lá e resgatou da vida terrível de casado que o Gilvando estava tendo com Gorete. É o que a gente entende pelo que ele falou. Talvez, né, por ter percebido o que pode ter sido um ato falho, foi a partir daí que o Raoni acabou pedindo para encerrar a entrevista. Mostra aí. Apesar de eles morarem na mesma casa, o senhor diz que o vínculo deles era só de mesa de bar, porque o senhor salvou ele. Ele pediu para o senhor salvá-lo, o senhor salvou ele do casamento. E eu coloquei ele lá junto com a Gorete para tentar ajudá-la e para poder ele estar mais perto de mim, que eu morava... Isso foi antes, mas o senhor disse que ele pediu para que o senhor tirasse ele de lá e o senhor salvou ele. Sim. Salvou ele. Então, foi por interferência sua que o casamento acabou, porque ele pediu a várias pessoas, mas quem salvou ele do casamento foi o senhor. Não existia casamento. Não houve sequer um documento lavrado. O senhor é estudante de direito. O senhor sabe que se ela tinha uma relação com ele há 30 anos, como ela fala, e se eles moravam sob o mesmo teto, o que falta mais para caracterizar o casamento? Porque o senhor não deixou claro o que descaracteriza. O fato de ela tratá-lo mal, segundo o senhor, não descaracteriza casamento. Pode dar uma pausa na entrevista? Era uma pausinha, né? Pode dar uma pausa. Essa pergunta, desculpa, a minha função não é encostar o cara na parede, enfiar uma faca no pescoço do cara, nada disso. Se eu fosse entrevistar a dona Gorete, eu ia também questioná-la do mesmo jeito, porque são as questões que o pessoal em casa quer saber, né? Ele admitiu que foi ele que acabou o casamento. No meu entendimento, ele admitiu, não foi? Que ele chegou lá e, nas palavras dele, como se ele tivesse salvo o doutor Gilvando, né? Depois ele disse que não tinha casamento. Como é que não tinha casamento se ela morava com ele? Ele próprio disse que tinha morado. E a impressão que fica, por entender que não tinha como sair daquele questionamento, ele pediu para encerrar a entrevista. Quer dizer, primeiro ele pediu para dar uma paradinha, mas depois não quis voltar para a entrevista. Ele não é obrigado a dar entrevista, como também a gente não é obrigado a deixar de tratar de um assunto que é muito sério, principalmente
pela questão do doutor Gilvando. Eu sei que tem uma questão de um caso que pode ser um romance aí na parada, né? A dona Gorete, ela diz que de uma hora para outra, depois de 30 anos, se viu impedida de chegar perto daquele homem que ela diz que é o marido dela, né? Mas o homem que ela diz que é o marido dela é um homem de 85 anos que no momento está com a autonomia praticamente inexistente e que a gente até fez um apelo já aqui, cadê a família dele? Esse homem não tem parente não tem sobrinho, não tem filho, não tem primo, não tem nada. Não tem ninguém para chegar e assumir a curatela, porque quem está assumindo a curatela é um estranho para ele, que é o sobrinho da companheira dele. Veja como é a parada, né? O cara conheceu, o Raoni, conheceu o doutor Gilvando através da tia, que era a namorada, a companheira do doutor Gilvando, e era criança, virou adolescente. Quando ficou adulto, estudante de direito, o Raoni entrou na parada para tirar a própria tia do marido dela, como se estivesse salvando o marido dela. É uma história estranha e a gente vai continuar nela. Mas daqui a pouco eu vou falar também sobre uma dona de casa que está reclamando do rastro deixado pela Compesa em frente à casa dela no bairro de Maranguape, em Paulista. Veja um trecho. A situação era a seguinte, a Compesa veio até a Rua 40, fez uma obra no encanamento que passava por aqui. Esse encanamento estava apresentando problemas, ele vinha vazando e eles vieram e fizeram essa obra. O problema é que para fazer essa obra, eles tiveram que quebrar parte da calçada de Dona Vera, que mora aqui nessa casa. Dona Vera, naturalmente, cobrou deles. Olha, se vocês quebraram a minha calçada, vocês vão ter que consertar a minha calçada. Eles vieram e fizeram esse serviço aqui. Aparentemente, a gente vendo assim no vídeo, o serviço está feito, a calçada está refeita. Só que tem um probleminha aí, né, que a dona da casa vai falar e você vai entender na reportagem completa e exclusiva com o Ian Sobral. Antes eu tenho um recado para você, minha amiga e meu amigo, que está com dívidas até o pescoço, que não consegue colocar a cabeça no travesseiro sem pensar nas dívidas e nos juros que você deve. Você que está recebendo ligações de cobrança e ameaças de busca e apreensão do seu veículo, já pensou em reduzir todas essas dívidas em até 80%, seja de cartão de crédito, empréstimos, cheques especiais, financiamento de veículos? Imagina você dever 50 mil reais e quitar tudo isso com 10 mil. É bem mais fácil do que você imagina. É só entrar em contato com a Invicta Assessoria. A Invicta tem um time de profissionais capacitados para tirar todos os juros abusivos da sua vida. Ligue ou mande um WhatsApp para o número 3201-9176. Vou repetir, 3201-9176. Entre em contato para saber mais e conte com atendimento personalizado e garantia de redução de suas dívidas. E segue a Invicta no Instagram, vai lá, @invicta.assessoria. Vou repetir mais uma vez o número para você ligar ou mandar mensagem no WhatsApp. 3201-9176. Invicta Assessoria! A Compesa não foi lá e ajeitou a calçada da mulher que estava reclamando lá em Maranguape Paulista, mas a mulher não ficou satisfeita. Você vai entender agora por quê. Ian Sobral na parada. A gente recebeu um chamado de moradores aqui da Rua 40, no bairro de Maranguape 1, em Paulista, por conta de uma obra que a Compesa fez aqui. A situação era a seguinte, a Compesa veio até a Rua 40, fez uma obra no encanamento que passava por aqui. Esse encanamento estava apresentando problemas, ele vinha vazando e eles vieram e fizeram essa obra. O problema é que para fazer essa obra, eles tiveram que quebrar parte da calçada de Dona Vera, que mora aqui nessa casa. Dona Vera, naturalmente, cobrou deles. Olha, se vocês quebraram a minha calçada, vocês vão ter que consertar a minha calçada. Eles vieram e fizeram esse serviço aqui. Aparentemente, a gente vendo assim no vídeo, o serviço está feito, a calçada está refeita. Mas isso aqui, gente, tá fofo. E os moradores aqui estão dizendo que quando chove, piora. Fica mole, mole mesmo. Daí eles ajeitaram esse lado porque precisaram abrir o cano. Esse outro lado aqui, gente, ainda é a calçada dela, tá todo quebrado. Porque aqui é onde ficou a máquina para fazer o serviço do outro lado. Dona Vera pegou e cobrou. Olha, eu quero que vocês refaçam o outro lado da calçada. A Compesa disse, eu não vou fazer, porque aqui em cima estava o trator e não a obra da gente. Dona Vera, eles têm a responsabilidade em cima disso. Sendo o trator ou não sendo, eles têm a responsabilidade de arcar com isso, né? A senhora vem para cá, por favor. E a senhora está lutando até agora por isso, né? Até agora. Toda semana eu vou lá, toda semana. Vou lá reclamar
Vou lá reclamar e eles dizem que vem, mas vem e não faz nada. E não faz nada, até agora. A semana já vieram 2 vezes, não deu nada, ó, já está tudo desse jeito. Ó. Ele não faz nada. Eles vêm, tiram foto, Tiram foto e não faz nada. Diz que não é deles não, mas tem que ser, porque a máquina não estava aqui quebrando a minha calçada. A senhora já foi quantas vezes lá na Compesa? 4 vezes, desde o ano passado. Não, Camila, a minha neta está testemunha aí. Desde o ano passado que eu vou lá. Toda semana, mãe, não vai mais lá não, não vai mais não. Bota na justiça, digo, mas eu vou. Minha outra neta liga para lá, e eles dizem que vem, mas não tá nada não, porque não está chovendo. Já botaram esse cimento nojento aí, ó, todo quebrado já. A senhora vai lá, faz a ligação, naturalmente eles passam os protocolos, vocês estão anotando eles? Passa, protocolo. E eu mostrei a eles. Vários e nada resolvido. Nada. Até agora nada. E eu pago 2 esgotos e 2 águas, viu? Olha aqui, ó. E 2 esgotos. Eu só tenho um, mas pago 2. Porque tem um barraco lá atrás da minha neta. A Camila, gente, ela é neta de Dona Vera. E ela estava falando justamente que a situação aqui, quando chove, né, Camila, é muito ruim. Muito ruim mesmo, muito ruim mesmo. Inclusive na calçada dela, quando chove, fofa, a gente pisa e vai o buraco afundando. Eles vêm, tomam foto e nada de resolver. Diz que aquela parte que foi quebrada, que não custava nada, eles puxar mais um pouquinho onde quebraram, é culpa do trator. Então, o trator não é da Compesa que eles mandaram, e por que não fizeram o serviço total? Entendeu? E ela vai lá diversas vezes como idosa e eles só mandam vir tirar foto e nada de resolver. Ô Camila, e essa obra que eles fizeram era em relação a quê? O que causava esse encanamento aqui? Era um vazamento que estava ali na calçada dela, até então ninguém sabia o que era. Toda vez já era vazamento de água, eles vieram, ela foi lá reclamar, eles vieram fazer, quebraram e deixaram aí a porcaria, né? E tanto é que a calçada eles fizeram sem alinhamento e assim, ó, bem ralo, o cimento ralo, bem fofo, qualquer chuvinha que der, a calçada vai embora. Você disse também que quando eles vieram fazer esse serviço já era tarde da noite, né? Já foi tarde da noite, eles vieram fazer tarde da noite, dizendo que ia ser a última obra. E depois que eles terminaram de fazer a merda que eles fizeram, continuaram ali no caminhão, dormindo, tipo, largaram. Foi que dia isso? Foi no dia de semana, agora eu não lembro o dia. Eu sei que eles chegaram aqui, já eram as 10 e pouca. Ela e minha mãe ficou aqui tarde da noite, até quase meia-noite, esperando eles terminar. Quando eles terminaram, eu disse, vó, a gente terminou, vou comer e descansar. Só fizeram isso, terminaram esse serviço, entregaram dessa forma e foram descansar. Foi, aí quando choveu, pronto, a gente viu a besteira. Aí vieram novamente e fizeram só mais um pedacinho onde estava fofo e ficou por isso mesmo. E vocês agora estão nessa luta, nessa busca para tentar resolver a situação, mas até agora nada. Até agora nada. É só ela indo lá e eles vindo tirar foto e resolver que é bom nada. A calçada está do mesmo jeito. Vou voltar aqui para Dona Vera, eu queria perguntar para a senhora. Quando chove, eu já sei que aqui alaga. Entra água dentro de casa? Não, dentro de casa não entra não, mas aqui fica tudo inundado. A rua toda fica inundada, não dá para passar carro? Passa, porque não é tão, né? Mas a pé fica ruim. Exatamente. Essa situação, esse sofrimento quando chove, não basta somente o problema não ter sido resolvido, né, naturalmente pelo cano, porque se está alagando é porque não foi resolvido, como também agora a senhora está com a calçada quebrada. Quebrada. Isso foi o ano passado, viu? Ele marca um dia, vem com 15, marca um dia, vem com 15. Eu sei que a senhora já foi muitas vezes, já ligou muitas vezes. Já. Mas assim, a senhora tem em mente mais ou menos quantas vezes teve que pisar na Compesa para pedir para virem aqui? Umas 4 vezes. Foram 4 vezes? 4 vezes. E a minha neta tem ligado diário. Diariamente ligando para eles? Ligando para eles. E nessa insistência foi que eles fizeram a calçada mal feita, mas acabaram fazendo. Foi. Imagina se a senhora não insistisse. Né? Então, ninguém podia passar aqui, quem descia. Eu estava com medo que as pessoas passassem aqui, para não entrar num buraco. Ali, naquela parte dali. E tudo mal feito, tudo nojento. É isso, gente. Rua 40, aqui em Maranguape 1, em Paulista, tá dessa maneira. A gente vai chegando nessa rua, é uma rua descida, né? A gente pode ver lá embaixo que é mais alto e essa rua aqui é o fim, né? O local mais baixo. E a gente já sabe, chover, a tendência naturalmente da água é descer e se acumular nessa parte de baixo. A obra não foi concluída, pelo que a gente vê, pelo que os moradores dizem, né? Essa obra não foi concluída porque se abriram o cano, o chão, para consertar um cano que causava alagamento e ainda assim causa alagamento, quer dizer que o problema não foi resolvido e está aí Dona Vera nessa situação, com a calçada da casa dela quebrada e a preocupação em dias de chuva, porque essa rua volta a alagar sempre.
Mas a Compesa disse que vai lá hoje, né? A gente espera que a questão seja finalmente resolvida e quero agradecer aqui ao pessoal da assessoria de comunicação da Compesa pelo bom atendimento de sempre. Deixa eu falar agora com o meu amigo Diegão, para falar do grau técnico e do grau profissionalizante. Tudo bom, Diegão? Se liga, minha amiga e meu amigo, se você quer crescer na vida, olha o recado de Diegão. É isso aí, passou. A gente já está no finalzinho de janeiro e Acabando, as férias, as férias estão aí, o pessoal voltando de férias. E aí, qual é o mais importante? Fazer a sua inscrição, garantir a sua vaga. Por quê? Porque o ano está começando, Sérgio. Já começou, já são 24 dias de um mês. Então, agora é o momento certo. Muita gente aí, ó, papai e mamãe, fica esperto, teu titia, faz a matrícula do teu menino ou do teu sobrinho. Por quê? Porque é o melhor momento do ano de começar a estudar, Sérgio. Por quê? Porque as oportunidades estão acontecendo. Ontem mesmo saiu matéria. Vão ser mais de 80 mil vagas para a área técnica na construção civil, na indústria, enfim. Então tem muita repercussão para a área técnica, seja técnico ou profissionalizante. O importante é estar qualificado. Hoje as empresas pedem, Sérgio. A gente tem em todas as unidades do Grau Técnico a nossa agência de trabalho, que é um departamento que apoia o aluno para que eles entrem o quanto antes no mercado de trabalho. Então, todos os dias, Sérgio, as empresas pedem. Hoje, inclusive agora, uma empresa de Camaragibe, voltado para a área de nutrição, enfim. Todos os dias. Então, o que acontece? Muita gente reclama. Deixa de reclamar, entra já e faz um curso, seja técnico ou profissionalizante. São várias áreas, Sérgio, que atendem a necessidade do mercado. Tem na área de saúde, tem na área da indústria, tem na área de negócio, tem na área da beleza, né, que é uma área super procurada. E tem também os cursos profissionalizantes, que você pode montar o seu próprio negócio. Monta, Sérgio. Tem muita gente que já tem habilidade, só não tem ainda a expertise, não tem ainda aquela noção teórica, né, que é importante que se tenha. Então faz um curso de refrigeração e climatização, faz um curso de bombeiro civil, faz mecânico de moto, carro, enfim. Mas estuda. O bacana é você estar preparado para o mercado de trabalho. Depende da sua atitude. As coisas mudam quando você toma uma atitude. E aproveita que se você tomar atitude agora, ainda vai conseguir uma condição especial. Peraí, Sérgio. A matrícula de agora está saindo pela metade do preço. Metade do preço com tudo incluso. Material didático, os uniformes, brinde e outra. Só para começar a investir, eu digo investir por quê? Tem muita gente que acha que é gasto. Gasto nada. Gasto é você trocar de celular. Não é? Porque teu celular está funcionando e aí você troca desnecessariamente. Então, invista na sua educação. A turma gasta no final de semana muito mais que a mensalidade. Então, faz a matrícula agora e só começa a investir no mês de março, Sérgio. Investiu a matrícula, vai dar esse prazo, começa a estudar agora de imediato, ou fevereiro ou até março, porém você já vai estar matriculado com todas as condições ainda retroativas, Sérgio. A gente está colocando preço mais baixo. Não é? Desde a matrícula até todo o teu plano de pagamento. Aproveita porque é para quem entra em contato com a gente logo. O número que está na tela é de telefone e é de WhatsApp também. 0800 000 4321. Dê um grau no seu futuro com grau técnico e grau profissionalizante. Valeu, Diegão. Eu vim conversar com o Diegão e, rapaz, eu estava programado para conversar também com o Fernando e com o Diegão, o outro Diegão, né? É o Diego Pérez, né? Aí de um Diego eu fui para outro. Eu não sei se Diego e Fernanda ainda estão aqui. Estão. Diegão, Fernanda, desculpe me atrapalhar, obrigado por esperarem, mas vale a pena esperar porque hoje o programa está caprichado, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Sérgio. O programa está arretado, viu? Boa tarde, Fernanda, também. Hoje a gente vai falar sobre o jogo do Sport contra o Belo Jardim, na Ilha do Retiro, 8 da noite. Será que o Sport vai de time misto? Sim ou não? No jogo certo a gente vai debater, vai comentar esse assunto, vai falar da polêmica do Santa Cruz. Hugo Cabral fica ou sai depois daquela confusão toda de não querer ser substituído? Só que a Fernanda Durão preparou uma super reportagem e ela vai explicar um pouquinho mais dessa grande história. Fernanda? É isso aí, Sérgio. Vai ter uma matéria bem bacana logo no começo do programa. Então, quem estiver ligadinho no Nova Geral, já fica aí também para assistir aqui ao Jogo Certo. A gente vai contar a história de um menino de 4 anos de idade que tem uma história de vida, de superação linda, emocionante. E a gente vai falar, tá jogando, viu, no Fut7 e no futsal lá do esporte. A gente vai contar essa história aqui daqui a pouquinho. Acorda, Pedrinho, que tem muita história boa aqui hoje. Valeu, Diegão, valeu, Fernanda. É informação e pelo que eu tô vendo é emoção também. Daqui a pouquinho eu vou tomar um copo d'água, volto já, fique na TV Nova. Daqui a pouquinho a gente volta. Nova Geral. Durante as férias, a garotada tem um encontro com a melhor programação aqui na TV Nova. 5 da tarde, ela descobriu um mundo novo. Venha conhecer um mundo de Mia. 6
5h30, uma galera irada com superpoderes para combater o mal. Entra em ação os Power Rangers. 6 da tarde, prepare-se para curtir e dançar com os bailarinos do melhor estúdio de dança do mundo, The Next Step, Academia de Dança. Férias na TV Nova é alegria no ar. Essa novidade é para você que ama bolo de rolo. A Fino Nordeste, maior fabricante de bolo de rolo do Nordeste, inaugurou uma unidade em João Pessoa, no Shopping Meg. São mais de 100 diferentes tipos. Tem bolo de rolo de noiva, barra de chocolate com recheio de bolo de rolo e muito mais. Venha se deliciar no novo quiosque da Fino Nordeste no Shopping Meg. Informações, acesse www.finonordeste.com.br. Ligações de cobrança, ameaças de busca e apreensão em nome sujo? Não consegue pagar as parcelas do seu veículo, cartões de crédito, empréstimo ou cheque especial? Fica tranquilo! A Invicta Assessoria tem a solução perfeita para você. Reduzimos em até 80% o valor da sua dívida, limpamos o seu nome e aumentamos o seu score. Tá esperando o quê? Ligue agora ou mande um WhatsApp para 81-3201-9176 e fale com um dos nossos consultores. Invicta Assessoria, a solução perfeita para suas dívidas. Alice é uma moça comedida. Para ela, menos é mais. Mas experimenta dizer para ela que começou o Liquida Tudo Diniz. Com a loja todinha, com preços irresistíveis. Alice? Ninguém resiste. Começou o Liquida Tudo Diniz. A loja toda com descontos imbatíveis. Corre lá antes que a Alice leve tudo. A gente sabe o que é ser brasileiro. Querer ser o melhor do mundo, virar notícia, aprender a cair e dar aula de levantar. Deu ruim, a gente tenta de novo. E de novo, porque somos todos brasileiros. Somos a Bet Nacional, a Bet da Tropa, a Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos brasileiros. O Grau tem cursos técnicos e profissionalizantes. O Grau Técnico oferece mais de 30 cursos. Enfermagem, administração, informática, edificações, radiologia, eletrotécnica e muito mais. O Grau Profissionalizante tem mais de 40 cursos. Refrigeração, confeitaria, cabeleireiro, massoterapia, cuidador de idosos, bombeiro civil e o aluno ainda conta com o apoio da Agência de Emprego. Curso técnico ou profissionalizante, faça no Grau. TV Nova. Nova Geral. Apoio betnacional.com. A Bet dos brasileiros. Óticas Diniz Casa Amarela. Rua Padre Lemos, 361. Invicta Assessoria. Contra juros abusivos, 3201-9176. Informação quente de última hora, rebelião no presídio, acho que é a unidade de menores de Vitória de Santo Antão. A gente vai conferir os detalhes agora com o Ian Sobral, solta aí. Na madrugada de ontem, internos da unidade Casa em Vitória de Santo Antão queimaram colchões em uma rebelião. O motivo, segundo os agentes, seria o pedido de alguns para que houvesse a mudança de pavilhão de alguns detentos. Os funcionários que estavam de plantão notaram que a mudança estava sendo solicitada para que em outro momento houvesse uma fuga do local. Como o pedido dos internos não foi atendido, eles decidiram queimar colchões dentro de uma ala onde havia 10 pessoas. Os agentes denunciam que o local não tem ordem na direção diante dos detentos. Por isso, quando eles querem algo, agem com muito barulho e quando não são atendidos, cenas como essa acabam acontecendo. A unidade tem a capacidade de comportar até 72 internos, entre 15 e 16 anos de idade, mas alguns espaços estão danificados e, consequentemente, interditados, mantendo hoje 47 adolescentes infratores como capacidade limite. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. Informações sobre a operação da Polícia Federal, que tem como alvo uma família ligada à gestão do IMIP. Solta a entrevista. Recurso para gerir
essas empresas contratadas vêm do recurso federal, né? É uma verba destinada ao SUS, que vem pelo SUS, e com o superfaturamento e o direcionamento no contrato, a gente acredita que ocorreu esse tipo de desvio, ou seja, o serviço poderia ser prestado por muito abaixo do valor contratado. E a Secretaria de Saúde do Estado, ela firma esse contrato de gestão com a Organização Social de Saúde, transferindo essa responsabilidade de gerir as unidades para essa organização social, que é a Fundação. A Fundação, ela tem que seguir os princípios constitucionais da administração pública, de impessoalidade, celeridade, de maneira a contratar a melhor empresa possível para prestar aquele tipo de serviço. É nisso que nós estamos investigando, a quebra nessa confiança de não seguir os princípios legais. Outros detalhes na reportagem completa logo mais à noite no Jornal Fato Novo aqui na TV Nova. A você, minha amiga e meu amigo, muito obrigado pela sua audiência, pela sua confiança. Deus os abençoe. Tá chegando o jogo certo. Olha, Gilson de Souza aqui, ó. Até amanhã, se Deus quiser. Foi bacana te encontrar de novo, curtindo um samba junto com... TV Nova. Jogo certo. Apoio betnacional.com.